no encontro anterior, que foi de trazer um conto para vocês, né? Então eu acho que esse conto, ele resume muitos medos que a maioria das pessoas tem, os medos que vocês trouxeram para mim também. Eu separei ele com bastante carinho e eu, quando eu vi ele, fiquei muito impactada também. Então, nós vamos fazer bem parecido com o da outra vez. Eu peço para que vocês desativem os microfones, porque para não dar oscilação no som, tá? Enquanto isso, eu vou pegando meu conto aqui. E aí vocês podem deixar os celulares em algum lugar tranquilo, assim, que você não precise ficar segurando ele, para que você possa se concentrar na história. Para desativar o microfone, é só clicar na tela e clicar no microfonezinho. No microfone da pessoa? No seu. Clica na tela onde está você. Ah. Vê se aparece um microfonezinho pequenininho. No seu. Clica em cima dele. Aí, todo mundo. Então aí vocês podem deixar o celular tranquilo para não precisar se preocupar com ele. Podem fechar um pouquinho os olhos. E vocês podem ir imaginando, visualizando as coisas que vão ser ditas aqui nesse conto. Talvez muitas de vocês conheçam ele, mas talvez esteja numa versão um pouquinho diferente. É o conto do Patinho Feio. Então, vai respirando bem profundamente, se concentrando, enquanto você vai ouvindo. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha de milho, os velhos remendavam cobertas, as moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos, os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado, as mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E finalmente, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus lindos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar a mãe pata e exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e essa tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estava preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando, e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter, ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é um dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha, no fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim, ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda.
Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a todo vapor e bicou o patinho feio bem no pescoço. "Pare com isso!" gritou a mãe pata. "Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem", retrucou o valentão. "Oh, mais uma ninhada, como se já não tivesse bocas demais a alimentar", exclamou a pata rainha com um trapo velho na perna. "E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano." A mãe pata disse: "Ele não é um engano, ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver." Ela limpa com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no, gritavam com ele, e à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Se ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era o mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. "Como eu queria que você fosse embora!" exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte de suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira da água com o pescoço esticado e sorvia um pouco de água de vez em quando. Dos juncos dos gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. "Ei, você aí, criatura horrorosa!" disseram rindo. "Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas." De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram como um baque e a água do pântano ficou vermelha com o sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaças e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo, voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali havia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e uma galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, poderíamos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. "Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos?" perguntaram-lhe os dois. "O que mais gosto de fazer", disse o patinho com um suspiro, "é ficar debaixo. Quer dizer, debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água." O gato não via sentido nenhum em querer ficar embaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não havia paz para o patinho. Por isso, ele partiu para ver se as coisas poderiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e, ao ouvir suas vozes, fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz nunca emitida antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele gritou e girou na água para observá-las, enquanto desapareciam no céu. E depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou. Trêmulo, estava fora de si por sentir um amor desesperançoso por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar
e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo com baldes de leite, as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sobre o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago, ali perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo, e foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observavam o patinho. Como você é feio! Que pena! É uma tristeza! Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite. E quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com a vassoura, enquanto as crianças riam e mais até não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago. A mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre vida e morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram a arejar os acolchoados, os velhos guardaram suas ceroulas compridas, novos bebês chegavam na meia-noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos no cabelo e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas! Elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus, eles viam os pomares com seu manto branco, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo de casa, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago haviam 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas e se fingir que gostassem de mim e depois, assim que me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo bem forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho que morrer, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos, e abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne com traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe, e acabou se revelando que ele era um deles no final de contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico, e pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, trocando, cuidando, dando carinho com as pontas das asas. Eles limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne!
gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer crianças de qualquer lugar. Elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destacando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça com um pouco de água limpa e atiravam em direção das moças, que ficavam enrubescidas como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, pelo tempo, estava passando. Todos se afastavam dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera e mais uma mãe pata chocando seus ovos no rio. Vai respirando bem profundamente, abrindo seus olhos e vamos conversar um pouquinho, uma de cada vez, sobre que ponto da história chamou mais sua atenção.